Então, boa tarde, pessoal. Vamos lá, então. É aula de tutoria hoje, né? Quinta-feira, semana 8. Mas antes da tutoria em si, eu vou para a parte 1, a primeira parte, que é a parte mais expositiva. E eu vou falar hoje, conforme eu tinha falado, tinha deixado na terça-feira, sobre algumas aplicações da lei de Ampère. Na verdade, são duas dessas aplicações que são básicas, quaisquer livros resolvem, né? Discutir um pouquinho em detalhe a física disso, e eu vou apresentar aqui o plano de aula, e outra é falar um pouquinho sobre o fluxo magnético e a lei de Gauss. Tá? Então, tá aqui. Então, na primeira parte, quando eu vou falar sobre a lei de Gauss, eu vou resolver esses dois problemas que estão na aula 15. Um deles é calcular o campo magnético de um solenoide, e nesse caso aqui vai ser um solenoide considerado ideal. Vou explicar rapidamente o que significa. Aqui está a figura de um solenoide, nada mais é do que um fio enrolado aí em forma, geralmente aqui, cilíndrica, né? Você pega um cilindro, enrola o fio num cilindro, basicamente isso, tá? Aí o dentro é um cilindro oco, e o dentro vai ter um campo magnético. E outro é o chamado bobina toroidal, nada mais é do que imaginar esse cilindro do solenoide e unir as extremidades de tal maneira que eu tenha aqui um objeto formado, um objeto na forma toroidal, que seria uma rosquinha, tá? Um donut. Então, esse é a bobina toroidal. Então, essas são duas situações que nós conseguimos utilizar a lei de Ampère e calcular campo magnético. E aí, quando eu falar sobre fluxo magnético e a lei de Gauss, do magnetismo, eu vou calcular aqui uma situação que nós vamos ver na semana que vem, quando eu falar sobre a lei de Faraday, que é calcular o fluxo de um campo magnético. Então, já avisando para a semana que vem, eu vou fazer esse exemplo aqui. E aí, na segunda parte, tem essas questões, duas questões que eu proponho aí para vocês. Tá? Então, basicamente, esse é o plano. Eu vou, então, resolver o primeiro problema, que é cálculo do campo magnético de uma bobina, de um solenoide. Para construir um solenoide relativamente fácil, eu pego aqui, improvisando aqui, esse é um canudo aqui, né? Tem furo aqui dentro, né? Um furado, canudo. É que nesse caso aqui tem um diploma bastante importante aqui que obtive um tempo atrás. Enfim, não tem nada a ver. Então tem isso aqui, aí tem um fio, vai conduzir corrente elétrica, imagina esse fio aqui, tá? E improvisando tudo, tá, pessoal? Eu não tinha planejado isso. Pega um fio que conduz corrente elétrica e faz isso aqui, ó. Tá? Opa, acabando aqui meu fio. Mas, basicamente, vai enrolando aqui, tá? E é isso. E vai passando o quê? Esse fio conduz uma corrente I, tá? Agora, o que é um solenoide ideal? O solenoide ideal é um cara que é bastante longo, né? Estou comparando aqui o raio, dimensão desse objeto aqui, seria o raio em relação ao seu comprimento, e as espiras que formam aqui, elas estão, quando eu enrolo bem assim, junto, apertado, tá? Um do ladinho do outro aqui, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui, ó. Tudo bem? Bem juntinho. Quando vocês fizerem isso,
é uma situação que eu vou ter um campo magnético, uma certa simetria, e aí, por conta disso, eu consigo usar a lei de Ampère e calcular o campo magnético. Tem que lembrar o seguinte, da lei de Ampère, que diz que a integral fechada de caminho de B escalar dl é μ0 e, vou chamar aqui de I total. Tem que entender o que é isso, tá? O que é isso? Eu tenho um caminho qualquer, princípio, orientado, e eu vou andar nesse caminho. Aí, quando eu andar nesse caminho, eu vou ter campo magnético. Por exemplo, nesse ponto aqui. Eu dou um passo, dl, e aí eu vejo que tem um campo magnético numa determinada direção, sentido. Eu dou um passo, projeto B na direção do meu passo, eu tenho o quê? B escalar dl. Guardo. Do outro passo, eu vou ter outro B e outro passo. Projeto B no meu passo, B escalar dl. Guardo. E assim por diante. Aí, eu dou uma volta fechada. Todos aqueles B escalar dl que eu peguei, eu vou somar. Vai dar um valor. Esse valor vai corresponder μ0, uma constante, multiplicado pelo que eu chamo de corrente total. O que é essa corrente total? É a corrente que vai furar uma superfície delimitada por esse caminho aqui, pela espira amperiana. Esse caminho aqui eu chamo de espira amperiana. Então, vamos supor que eu tenho uma corrente desse jeito aqui. I1. Regra da mão direita, o caminho, os 4 dedos, eu vou seguindo o sentido do caminho. Polegar apontou para cima, a corrente está para cima. Então, I1 contribui positivamente para o lado direito. Vamos supor que tem uma outra corrente, I2. Por aqui, passa por baixo. Esse furou de cima para baixo. Então, I2 é negativo, mais etc. Tá? Então, todas as correntes que furam a superfície delimitada pela espira amperiana é igual à soma do B escalar dl, que é a projeção do campo B nesse caminho aqui. Tá? Sinal da corrente, regra da mão direita. Agora, existem situações que eu sei que essa corrente é exclusivamente a fonte do campo magnético. E, mais ainda, eu sei o comportamento qualitativo dessa corrente, do campo magnético. Então, sabendo o comportamento do campo magnético, eu consigo espertamente escolher um caminho, tá? Um caminho de tal maneira que eu consiga fazer esse produto escalar e, ao longo desse caminho, o módulo do campo magnético é constante. Então, nessa situação uma situação altamente simétrica, B sai da integral e eu consigo calcular o campo magnético. São poucas as situações, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um solenoide. O que leva a crer que eu consiga calcular o campo magnético de um solenoide? Para calcular o campo magnético do solenoide, tá? Primeira coisa, nós vamos pegar uma espira circular. Aqui. Tá? Uma corrente I. Para quem está olhando de cima, no sentido anti-horário. Aí a pergunta é, qual é o campo magnético desse cabo? Nós calculamos na aula passada aqui. O campo magnético no eixo Z aponta para cima. Tá? Não importa a distância, sempre aponta para cima. Agora, se eu não tivesse aqui, tivesse um pouquinho afastado, é uma situação mais fácil, mas o B tem componente Z, mas tem componente que não é Z, tá? Só qualitativamente vou falar, tem esse comportamento aqui, o campo. Aqui. Depois vem assim. Tá? Agora, esse campo aqui, ele fecha. Todo o campo magnético fecha. Porque não tem monopolo magnético. Tá?
Então, esse é o comportamento do campo de uma espira circular. Tá? Tem que imaginar o campo desse jeito aqui assim. E como a espira é circular, esse campo que fecha seria uma argola da espira. Essa argola vai fechando em torno da espira. Tá? Esse é o campo de uma espira circular. Agora, quando você imaginar uma segunda espira próxima, por exemplo, aqui embaixo, o que vai acontecer? Agora está de azul, né? Campo é assim, depois vem para cá, depois vem para cá, assim, tá? E esse fecha para cá. O que acontece é que vai ter que parar um pouquinho para visualizar as linhas de campo, para se convencerem de que é o seguinte, tudo que tiver aqui dentro de cada espira, né? Estou imaginando um conjunto de espiras que formam um solenoide. Se eu tivesse uma coleção aqui, para cima e para baixo, o que acontece? Toda espira circular contribui com o campo magnético no eixo Z para cima e depois meio enviesado que vai abrindo. Ele vai abrindo, só que ele fecha. Ele vai abrindo e fechando, tá? Aí se eu tiver uma segunda espira, abre e fecha. Terceira, vai lá, sobe, desce. Embaixo, sobe e desce, tá? Esse de subir e descer, o que acontece é que se eu tiver uma coleção de espiras muito próximas, tá? O que vai acontecer é que o campo externo de um parcialmente cancela o outro, do outro vai cancelar, de tal maneira que no final do dia, o campo magnético fora fica próximo de zero, tá? E só vai haver campo dentro aqui. Desse jeito aqui, tá? É isso que vai acontecer. Então, se esse cara é infinito para cima, infinito para baixo, o que eu tenho aqui dentro da espira? Um campo, que agora é um solenoide, com uma coleção de espiras. Né? Espira é um anelzinho, que dá uma volta completa, com corrente elétrica. Então, o que eu tenho no final do dia, quando eu tenho um solenoide, é que no interior do solenoide eu tenho um campo magnético. Se o solenoide está orientado para cima e olhando de cima, a corrente é no sentido anti-horário, regra da mão direita, indica que, quando eu estiver aqui, quando eu estiver do outro lado para cá, o campo magnético é para cima, tá? Então, eu tenho um campo vertical dentro da espira e fora eu não tenho. Então, esse conhecimento prévio eu tenho que ter para usar a lei de Ampère. Esse conhecimento eu preciso ter, tá? Sabendo que o campo é vertical e só é dentro da espira, aí eu escolho a minha espira amperiana, que é o caminho aqui, e utilizo a lei de Ampère e eu acho o campo magnético. Então, é isso que eu vou fazer. Então, é a situação que eu tenho uma espira, eu tenho um solenoide ideal. Quando aquelas voltas que eu dou com um fio, conduzindo uma corrente elétrica, esse fio está enrolado de uma forma bem apertada. Tá? Não deixa folga. Bom, então eu vou ter aqui... Então eu venho aqui, passo para o outro lado. Vem aqui, claro, tem uma folga aqui, mas não deveria ter folga. Se eu desenhar aqui sem folga, eu vou levar o dia inteiro para desenhar. Então, estou exagerando aqui, estou separando esse cara aqui, tá? Então, eu tenho isso aqui. Ele vem, enrola, enrola, enrola. Se eu pegar esse cara aqui e cortar no meio, é uma espira circular, o que eu tenho é isso aqui. Um campo magnético, eu sei que está para dentro. Corrente e aqui, tá? Se eu corto, corrente está
saindo aqui, entrando. Então, aqui está entrando, está entrando, está entrando, entrando, assim por diante. Quando eu faço o corte no meio, né? E aqui está saindo, saindo, etc. Tá? E eu tenho um campo B. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher como minha espira amperiana esse cara aqui. A, B, C, D, volta para o A, colocar a dimensão desse cara aqui, H, esse cara aqui, chamei de H, chamei de W. Tá? E aí, lembrando que nesse caso aqui, eu vou ter N espiras, eu vou enrolar N vezes, tá? Num comprimento que é L, comprimento total. Então, N, que é o número de espiras por unidade de comprimento, Nzinho, é Nzão sobre L, tá? Eu posso ter 250 voltas em 20 centímetros, tá? Então, Nzinho é 250 dividido por 0,2 metros, vamos supor, tá? Então, essa é a densidade, que é a quantidade de espiras que eu vou ter no meu solenoide por unidade de comprimento, tá? Então, esse é o Nzinho. Bom, conhecendo esse Nzinho, eu venho aqui, eu vou aplicar a lei de Ampère por esse caminho C, Czão. Não confundir Czão com Czinho aqui. Então, Czão é o caminho inteiro. O caminho está aqui. Aí eu pego essa integral aqui, eu vou dividir em AB, BC, CD, DA. Então, esse cara aqui vai ser integral de B escalar DL de A para B, mais integral de B para C, mais integral de C para D, mais a integral de D para A. Tudo bem? Bom, essa integral aqui, B escalar DL de A para B, o DL é paralelo ao campo B. Então, B escalar DL é BDL. O B, quando eu ando aqui na vertical, é uniforme, porque se solenoide é infinito para cima, infinito para baixo. Tá? Então, a intensidade do campo magnético de A para B é constante. Então, sai da integral, fica a integral de DL. Integral de DL é H. Tá? De B para C, eu tenho duas situações. Uma parte, o campo externo é zero, e aqui eu estou indo perpendicular ao B. B aponta para cima e eu estou indo horizontal. Então, o produto escalar de B com DL é zero. Então, essa parte aqui tem contribuição zero. Tá? De C para D, estou fora do solenoide, B igual a zero. Então, aqui também é zero. E de D para A é parecido com de B para C. Uma parte aqui o campo é zero. E aqui é perpendicular, o campo é perpendicular ao DL, ao meu caminho. Então, é zero. Tá? Então, do lado esquerdo, quando eu faço a integral de caminho de BDL, eu tenho B vezes H. Agora, o que eu tenho do lado direito? μ0, o I total. O que é o I total? É toda a corrente que fura essa superfície aqui, delimitada pela espira amperiana. Então, se eu contar aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5 correntes que estão vindo aqui. Seria 5 vezes o I,
e teria que tomar o cuidado com o sinal, tá? E nesse caso aqui, como eu estou indo, fazendo esse caminho aqui, então, se a corrente seria o contrário, né? Estou fazendo esse caminho, então a corrente para dentro é positiva, e a corrente está entrando. Então, o sinal que eu vou obter lá é positivo, tá? Aqui teria 5. De uma forma geral, eu vou ter o quê? Se eu tenho a densidade de correntes, que é o Nzinho, eu vou ter Nzinho, que é número de correntes por unidade de comprimento, o comprimento, que é H, e a corrente, cada uma dessas correntes do fio, que é I. Tá? Então, o lado direito da equação é Nzinho HI. Tá? E aí, o que acontece que no final do dia, eu vou ter aqui P, H é igual a μ0 NHI. Tá? Não deve depender do meu H, da minha espira, da dimensão da minha espira. Portanto, o campo B vai ser, deixa eu ver se vocês conseguem ler, B vai ser μ0 N corrente I. Esse é o resultado final. Tá? Que é o campo magnético no interior de um solenoide. Esse valor, evidentemente, é válido se eu estiver longe das pontas do solenoide. Ponta de cima e ponta de baixo. Se estiver ali no miolo do solenoide, dentro do solenoide, o campo tem esse valor. E aí se observa que μ0, constante. Nzinho, constante. Corrente é constante. Ou seja, o campo dentro do solenoide é uniforme. Tá? Então, da mesma forma que num capacitor de placas paralelas, você é um dispositivo para vocês conseguirem obter um campo elétrico uniforme, se eu quiser ter um campo magnético uniforme, eu construo um solenoide. Tá? Então, é isso. Alguma dúvida? Tudo bem? Você pode explicar de novo o lado direito ali da integral? Lado direito. Isso aqui? Isso. Por favor, não entendi muito bem. Ampere diz que é μ0 vezes a corrente total que fura, tem que furar, uma superfície delimitada pela espira amperiana. Tá? Ele tem que furar uma superfície delimitada pela espira amperiana. Qual é a espira amperiana que eu escolhi? Esse retângulo aqui. Tá? Quem está furando aqui? Quantidade de fio que está passando aqui. Basicamente isso, porque cada fio conduz, quer dizer, não é um fio só, mas eu estou enrolando o fio, né? Então, quando eu enrolo o fio, ele tem aqui uma corrente que vai furar, né? A outra que vai furar, vai entrar, a outra, e assim por diante. Então, cada espira é cada círculo aqui, né? Tem uma corrente I, tá? Aqui na figura tem 1, 2, 3, 4, 5 deles. Quantos tem aqui numa altura H? Ele vai ter Nzinho, que é o número de espira por unidade de comprimento, é uma densidade, quantidade de espiras por unidade de comprimento, multiplicado pelo comprimento, tá? Se eu tiver um Nzinho 10 espira por 1 centímetro, em 10 centímetros eu vou ter 10, né? 10 vezes 10, 100 voltas. Tá? Ou 100 correntes de, vamos supor aqui, corrente I. Tá? A quantidade de voltas seria do fio, então. Quantidade de voltas, cada volta tem uma corrente I, porque é um fio só. Tá? Então, é o número de voltas que tem aqui, vezes a corrente. Ah, tá, entendi. Tá? Obrigado. Porque essa corrente vai furar. Cada volta que der, a corrente vai furar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, é o número de voltas do fio,
multiplicado pela corrente que o fio transporta, tá? Então, é isso. Tem que tomar cuidado com o sinal na hora de usar a espira. Com os 4 dedos, eu rodo a espira, e o polegar indica o sentido positivo da corrente. Que nesse caso aqui, positivo é a corrente entrando, e de fato a corrente está entrando, então é positivo, tá? Existem situações que eu posso ter um conjunto ali de correntes que saem, que entram, né? Daí fica aquela dúvida do sinal que entra aqui, tá? Então é essencialmente isso, tá? Tudo bem? Bom, Tudo sim, obrigado, professor. estando tudo bem, o que eu vou fazer agora é calcular o campo magnético de uma bobina toroidal, tá? Como é que eu consigo uma bobina toroidal na prática? Bom, na prática, com esse aqui eu não consigo, né? Mas eu venho aqui, enrolo esse cara de novo, tá? Enrolo bem enroladinho, comprido. Eu sei o número de voltas que tem aqui, vamos supor, eu enrolei, deu 250. O comprimento desse aqui, sei lá, um pouquinho maior, né? É maior que isso, para dar o que eu estou pensando aqui. Vamos supor que eu tenho aqui 80 centímetros, 1 metro, tá? O que eu vou fazer aqui? É que esse aqui não é flexível, mas se fosse flexível, eu vou entortar esse cara de tal maneira que eu vou encostar essa ponta nessa ponta aqui e fazer uma rosquinha, tá? Aí eu vou ter um toroide, na verdade, né? Rosquinha é linguagem culinária. Geometria seria toroide, tá? É isso que é a espira toroidal, bobina toroidal, desculpa, e dá para calcular o campo magnético. Sabendo o quê? Sabendo, partindo de informação que eu tenho, que o campo magnético, se esse solenoide é muito comprido, o campo magnético é constante aqui e nessa direção. Então, eu venho aqui, na ponta não é, porque tem uma ponta, tem outra ponta, abre, mas o que eu faço? Quando eu junto, o que acontece? O campo magnético, ele fica no formato da espira, porque o campo magnético está dentro de cada uma dessas espiras, né? Que seria uma bobina, que é um conjunto de espiras, tá? Então, o campo magnético fica dentro. E se a bobina é toroidal, significa que é circular, tá? Que o toroide é circular. E aí, sabendo disso, sabendo desse comportamento qualitativo, eu consigo calcular o valor do campo magnético usando a lei de Ampère, tá? Então, é o que eu vou fazer agora. Bom, tem que ter um pouquinho de imaginação, né? Mas eu vou juntar essas duas extremidades. Então, eu vou ter alguma coisa desse jeito aqui, assim. Tá? Com desse jeito, assim. Tá? Não vou desenhar tudo. Aí eu vou cortar aqui um pouquinho, só para vocês verem. Aí vai ter uma seção transversal, que não precisa ser, dá para demonstrar que não precisa ser, precisa ser um donut, na verdade, não precisa ser rosquinha no sentido que a gente conhece. O que é a rosquinha que a gente conhece? Quando corta aqui, a seção transversal é circular, tá? O resultado é válido mesmo não sendo uma seção circular, pode ser retangular, mas a gente não tem condições de ficar mostrando isso aqui nesse curso aqui, tudo bem? E aí o campo magnético, como é que é? Se a corrente está indo assim,
Pá, depois vai, tá? O que acontece? Regra da mão direita, né? Eu vou pegar a espira e passar, a corrente vai ficar, desculpa, o campo vai ser para cá. Deixa eu só usar outra caneta. O campo vai sair desse jeito aqui. B, tá? E se eu pegar esse donut e cortar, vamos tentar fazer um sanduíche, né? Mas o donut é furado, né? Mas cortar aqui, o que eu vejo é isso aqui. Eu vou ter um raio, deixa eu só acertar com a anotação que eu usei. Raio interno B, raio externo C, tá? Então, raio interno aqui é B, raio externo é C. Seria isso. Cortado. E quando eu corto, como é que estão as linhas do campo magnético? Campo magnético é circular, tá? E aqui, nesse caso, vamos supor que esteja desse jeito aqui, tá? Ou, nesse caso, que está ao contrário. Está vindo para cá, né? Então, vai ser um campo magnético para cá, no sentido horário, tá? Então, depende do jeito que eu juntei, né? Não importa. Se for horário, eu vou escolher como uma espira amperiana. Esse tem uma caneta vermelha que funciona ainda. A caneta a espira amperiana vai seguir essa linha do campo aqui. Essa vai ser minha espira amperiana agora. E o caminho eu vou orientar no sentido do campo também, tá? Aí, quando eu cortar aqui, eu vou ter o seguinte. Essa corrente, quando eu corto, eu vou cortar o fio de tal maneira que, por um lado, o campo entre... campo não, corrente entre, e desse lado saia. Tá? Corrente sai daqui, entra. Sai, entra. Sai, entra. Tá fazendo esse movimento aqui. Tudo bem? É isso que acontece. Bom, B escalar dl M0 I total. O caminho C, o caminho em vermelho. Tá? Como eu escolhi o caminho coincidindo com as linhas de campo, então B escalar dl vai ser BDL, porque o B é paralelo ao caminho. E, se eu estiver a uma distância R do centro do toroide, o módulo do campo magnético é constante por simetria, tá? Porque a distância é tudo equidistante. Então, sai da integral, vai ficar B, integral de dl é μ0 corrente total. Qual é a corrente total? A corrente aqui, fora, que sai, ela não está cortando a superfície delimitada pela espira amperiana, de vermelho. Então, não conta. Só conta o cara que está entrando, tá? Quantos deles estão entrando? Nzão, que é o número total de voltas que eu dei no meu objeto, que é um toroide, tá? Então, a corrente total vai ser N voltas, né? Do fio que está entrando, cada fio tem corrente I. Então, fica μ0 NI. Bom, voltando para o lado esquerdo, integral fechada de dl é o comprimento do meu caminho, que é 2πr. Tá? De tal maneira que o campo magnético P vai ser μ0 NI dividido por 2πr. Tá? E esse R, claro, é dentro da bobina toroidal. Então, o menor valor de R é B,
maior valor de REC, tá? Então, esse é o resultado que se tem. Só depende o quê? Da distância onde eu estou até o centro, tá? Se eu faço uma seção transversal, o campo magnético, então, vai ter, vocês cortam, né? Ele vai estar, ou está entrando ou está saindo, e a magnitude aqui vai depender, na seção transversal, em relação à distância para o seu centro. Tudo bem? Então, esse é o resultado da bobina toroidal. Alguma dúvida? Bom, caso não tenha nenhuma dúvida, essencialmente é isso sobre lei de Ampère, no sentido de aplicações da lei de Ampère, tá? Ao contrário da lei de Gauss, que a gente calculou campo elétrico para duas simetrias, né? E uma placa infinita, que é a simetria esférica, contém uma distribuição esférica de cargas, simetria esférica, ou simetria cilíndrica de cargas, nós conseguimos usar a lei de Gauss e calcular o campo elétrico. A lei de Ampère, aqui a gente vê que é um pouquinho mais limitado, tirando a situação do solenoide, que o campo é constante, né? Geralmente eu tenho aí da bobina toroidal, que acaba sendo circular, né? Mas é um objeto que geralmente tem, por exemplo, uma simetria de um fio infinito, que é um cilíndrico, né? Então, são casos mais típicos. Então, ou eu consiga pegar um fio e deixá-lo em forma de toroide, daí fica circular, ou é um cilindro, uma corrente, né, percorrendo esse cilindro, ou uma situação como esse aqui, que a corrente, ela forma aqui algo que eu chamo de solenoide, que ele fica dando infinitas voltas, muitas voltas, tá? Não tem muito mais do que isso para explorar, tá? Geralmente o que acontece é, nós temos um cilindro maciço, uma corrente, só que a densidade de corrente pode variar com raio. Tá? Então, J, que é densidade corrente, varia com o raio. Então, a gente tem que achar a corrente elétrica integrando J. Então, a complicação técnica pode surgir aí. Tá? Mas, de qualquer forma, nesse caso aqui, eu estou falando de um fio infinito, um cilindro infinito. Tá? Tudo bem? Bom, agora, a lei de Ampère, né, isso aqui, do ponto de vista matemático, não tem nenhuma analogia ou simetria em relação à lei de Gauss. Porque a lei de Gauss, ele fala sobre o fluxo de um campo elétrico. E aqui essa integral não é fluxo, é uma integral de caminho. Tá? Conceitualmente, totalmente diferente e, obviamente, matematicamente totalmente diferente também. Tá? O que tem a ver, né? A gente faz uma simetria entre o campo elétrico e o campo magnético, é o que eu vou falar, que é o fluxo magnético e a lei de Gauss para o magnetismo. Tá? Tudo bem? Então, esse é o tema que eu vou trabalhar agora. Fazer um exemplo para calcular o campo, o fluxo de um campo magnético. E esse fluxo, esse tipo de cálculo vai aparecer quando a gente for falar sobre lei de Faraday. É comum aparecer. Pelo menos do ponto de vista didático. Problemas didáticos. Então, vamos lá. Fluxo magnético. E a lei de Gauss. Que do magnetismo. Tá?
Então, imagina eu estar numa região do espaço onde tenha campo magnético. B. Aí eu vou pegar uma superfície, pode ser real, físico, verdade, ou uma superfície matemática imaginária, tá? Eu vou pegar aqui uma determinada superfície. Chama de S, tá? Aí o que vai acontecer? O campo magnético vai ser variável, essa superfície tem um determinado formato e pode a sua orientação mudar com o campo B. Então eu pego um pedaço pequenininho dessa superfície e tem uma área que eu chamo de dA. Aí eu posso criar o vetor dA. O que é o vetor dA? Esse vetor que é perpendicular à superfície. Uma área pequenininha. Aí eu tenho um campo magnético, por exemplo, faz um determinado ângulo com o dA. O que eu defino o fluxo nessa área aqui em vermelho? Essa área que eu vou achurar aqui em vermelho. O fluxo magnético é simplesmente B escalar dA. Ou seja, somente a componente perpendicular, paralelo, né? Em relação ao dA. Somente a componente paralela ao dA é que vai contribuir para o fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? Campo magnético multiplicado pela área. Mas só a componente do campo magnético que for furar essa superfície é que contribui com o fluxo. O que quer dizer furar? O B ser perpendicular à superfície. O vetor área é perpendicular à superfície, a essa área. Tá? Aí, se eu fizer em todos os lugares, eu vou ter no final do dia o fluxo magnético através do S, que é B integral de B escalar dA. Tá? É isso que eu vou ter. Tudo bem? Agora, só um break aqui, que é o seguinte. Por alguma razão, eu não sei, não fui eu correr atrás, mas o fluxo magnético tem uma unidade específica, que é o fluxo? B, que é Tesla, multiplicado pela área, que no sistema internacional é metro quadrado. Tá? Esse cara tem uma unidade que se chama de Weber, que é W maiúsculo, B minúsculo. Tá? Que é a unidade do fluxo magnético no sistema internacional. Para o campo elétrico não tem, tá? Mas campo magnético, por algum motivo aí, tem. Quiseram homenagear aí o Weber e falar, fica aí, tá? Com fluxo magnético. Então é isso. É o fluxo magnético na superfície S. Aí a pergunta é, onde entra Gauss na história? Gauss entra quando esta superfície S que eu peguei aqui, que eu desenhei, em vez de ser essa superfície, se a superfície for fechada, tá? Então, o que diz Gauss? Lei de Gauss. Então, eu vou ter que pegar superfície S, só que fechada, de B escalar dA, igual, é o fluxo total, numa superfície fechada. O que diz Gauss? Diz que o lado direito é zero. Tá? O que isso significa? Significa que, se você olhasse lá para o lei de Gauss da eletricidade, o lado direito é carga dividido por um epsilon zero, que é uma constante. Mas é a carga. Que carga?
dentro dessa superfície, em volta pela superfície, tá? Então, de certa maneira, há uma relação entre carga e o campo elétrico. Do lado aqui, se eu olho para o campo magnético, como eu não tenho carga magnética, ou monopolo magnético, que seria carga magnética, então o lado direito dessa integral dá zero. Tá? Experimentos são conduzidos, tá? São até hoje, e ninguém, até esse momento, mesmo no nível de física de partículas, níveis elementares, conseguiram encontrar um sujeito que carregasse carga magnética. Ou seja, ninguém conseguiu encontrar um monopolo magnético. O dia que encontrar um monopolo magnético, a lei de Gauss do magnetismo vai ter que mudar, tá? Vai ter que deixar de ser zero. Seria algo, um breakthrough, né? Uma coisa assim, extraordinário, um evento extraordinário na física, se encontrarem um monopolo magnético. Toda a física, todas as equações de Maxwell, o mundo que a gente acha que a gente conhecia, a gente vai ter que revisar tudo, tá? Mas, por enquanto, não acharam nada. O que isso quer dizer, né, do ponto de vista da física? Isso quer dizer que não ter monopolo significa o seguinte, vamos pegar aqui um objeto aí, inclusive, que vocês estão usando para fazer o experimento 3, que é um ímã de geladeira, um ímã. Tá? O que acontece com o cara? Um ímã. Vamos pegar um ímã clássico aqui. Vai ter um norte, vai ter um sul. Como é que é o campo magnético desse cara? Aqui, P, ele vem, fecha em torno, assim, desse jeito assim, tá? Ele não gera, ele sai do norte, mas ele entra pelo sul. Mas ele não morre no sul, não nasce no norte. Ele só passa, tá? Então, como só passa, quando eu pegar qualquer superfície fechada, qualquer, por exemplo, aqui, peguei a minha superfície S. O que vai acontecer? Integral fechada de B escalar dl, dA vai ser igual a zero. Ou seja, se eu pego uma superfície fechada, quantidade de linhas de campo que corta essa superfície, quer dizer, fura essa superfície para dentro, é igual à quantidade de linhas de campo que furam a superfície de dentro para fora. Tá? Um vai ser fluxo negativo, o outro vai ser fluxo positivo, a soma vai dar zero. Então, no final do dia, vai dar zero. Tá? Por quê? Porque qualquer superfície que eu faça, em qualquer parte onde existe campo magnético, eu não vou conseguir isolar carga magnética, porque simplesmente não tem. A gente acha que não tem, tá? Então, é isso que diz a lei de Gauss do magnetismo. Tá? Tudo bem? Isso vai voltar no último dia do curso, quando eu falar sobre campo eletromagnético, onda eletromagnética, que nós vamos usar essa equação. Porque, a princípio, agora, né, a lei de Gauss, meio assim, não vai servir para muita coisa aqui para a gente. Lei de Gauss do magnetismo, do ponto de vista de achar um campo magnético. Não vai. Tá? Tudo bem? Bom, então é isso. Eu vou resolver uma questão que envolve fluxo magnético, não necessariamente aqui não vou usar a lei de Gauss, porque eu só vou achar o fluxo magnético através de uma superfície aberta. Tá? Alguma dúvida conceitual sobre isso? Então, esse aspecto aqui é a parte discussão mais conceitual, quando a gente fala sobre a lei de Gauss do magnetismo. Então, é uma das equações de Maxwell. Tá? Então, a gente viu agora 3 equações de Maxwell. 2 que são leis de Gauss, uma da eletricidade e outra do magnetismo, e a lei de Ampère. A partir da semana que vem, a gente vai ver a 4ª equação, que é a lei de Faraday.
E a gente vai voltar em algum momento, daqui 2 semanas, e mostrar que a lei de Ampère que a gente está usando aqui é um pedaço que está faltando. É por isso que, da forma que a gente está utilizando, essa corrente é constante. Nessas aplicações, nós estamos utilizando ou assumindo que a corrente é constante. Tá? Qual é, então, a aplicação? Eu tenho aqui um fio infinito. Vou desenhar aqui. Uma espira retangular. De dimensão aqui B. Eu vou desenhar aqui o eixo X. Essa dimensão aqui, um lado mais próximo da espira para o fio infinito, é C. E a largura é A. Tá? E aí eu vou ter uma corrente I circulando aqui nesse fio infinito. Corrente I. Aí, pede-se para calcular qual é o fluxo magnético. Não é fechado. O fluxo magnético através da superfície que é B escalar dA. Tá? Eu vou orientar essa área. Deixa eu ver aqui. Eixo X, Y para cima. Eixo Z saindo. Então, minha área eu vou orientar Z para fora. E minha área vai ser vou pegar um pedacinho aqui. dA para dentro. Para dentro. Tá? É só uma orientação, porque quando eu falo fluxo, eu posso imaginar o fluxo para fora ou o fluxo para dentro. Então, eu estou calculando o fluxo para dentro. Bom, fluxo de quem? Magnético. Quem que vai gerar o campo magnético? O fio infinito. Tá? Fio infinito vai gerar fio corrente para cima, os 4 dedos vão dar campo magnético. Então, o campo magnético tem esse comportamento aqui. P. Então, desse lado aqui, entra. E para cá, sai. Sai da lousa, entra na lousa. Sai da lousa, entra na lousa. O campo magnético tem esse comportamento. É uma distância R. Eu sei calcular, porque eu posso pegar uma dessas espiras aqui, espira amperiana, e calcular o campo magnético usando a lei de Ampère. μ0 vezes a corrente total para cada uma dessas espiras aqui. Tá? Se eu fizer o B escalar dl, vai dar, o B é paralelo ao dl, então vai dar B, integral fechada de dl, μ0i, e claro, se eu estou fazendo por completeza, o campo magnético é μ0i dividido por 2πr. Tá? Aqui nesse plano da lousa, ele está entrando. Né? O campo magnético está entrando. Então, B, aqui, ele é menos K. Tá? E R é X. Aqui. Que é onde eu tenho interesse de achar o campo magnético, porque é na espira, na área dessa espira aqui, que eu vou calcular meu fluxo magnético. Então, o campo magnético, no plano aqui, na região da espira, vale μ0i sobre 2πx, direção menos K, que é para dentro.
Fluxo magnético integral nessa superfície de B escalar dA. Quem que é dA? Ele é um dx dy na direção menos K. Faço o produto escalar com B com dA, K com K é 1. Sinal negativo vai embora, menos vai embora com esse menos. Então vai ficar mais, o fluxo vai ser positivo para dentro, μ0 e 2π vai ser integral de superfície de dx dy sobre x. Tá? Essa integral de superfície, na verdade, a gente tem preguiça aqui na física, mas é uma integral dupla, que é uma integral de superfície. Bom, essa integral aqui é em dx dy. Por que é dx dy? Porque a espira é retangular. Então, eu posso usar coordenadas cartesianas e escrever o elemento de área em coordenadas cartesianas, que é mais fácil. Tá? Nada aqui depende de y, então eu consigo dividir essa integral, dividir não, fatorar essa integral, duas partes. Vai ser integral em dx e integral em dy. Tá? Integral de dy, eu posso colocar isso em y igual a zero, tanto faz, mas é importante que é de um certo valor de y até esse valor de y mais o b, que é a altura da espira. Que eu peguei de 0 a b. Tá? dx. X vem daqui, que vale c. Até a coordenada. Se isso é c, isso é a, essa coordenada aqui é a mais c. Então vai a mais c. Integral aqui dy é b. Integral em x vai ser ln. Então vai ser 2πa b ln de x, substituindo os limites de integração a mais c e a. Tá? Não vou precisar mais aqui, em cima. Então eu vou achar o fluxo magnético através dessa espira retangular. Então, fluxo magnético, superfície S, que é B escalar dA, vai ser μ0 i B sobre 2π, ln de A mais C, menos ln de C. ln de A mais C, menos ln de C. ln da diferença é ln da razão. Então, ln de A mais C dividido por C, que dá para escrever 1 mais A sobre C. Tá? Então, esse é o fluxo magnético através dessa espira retangular. Ok? É claro, em vez de ser essa espira retangular, vamos trocar por um livro. Aqui. Aí, eu tenho a superfície do livro, que é a superfície fechada. Tenho a capa, tenho a capa de trás, eu tenho as laterais. Aí eu pergunto, qual é o fluxo magnético através dessa superfície do livro, que é total fechada? Aí, se eu tenho uma integral fechada, a lei de Gauss vai dizer que é 0. Tá? Se a espessura não for muito grande, o campo magnético entrando é aproximadamente o campo magnético que está saindo. Então, tem um fluxo negativo quando entra e um fluxo positivo quando sai. E a soma vai dar 0. E as laterais aqui não vai ter fluxo. Tá? Aproximadamente. Se o livro for relativamente fino. Tudo bem? Então, é isso que acontece. Dúvidas? Tranquilos? Bom, então é isso sobre o assunto dessa semana. A gente encerra, portanto, tá? E agora o que a gente vai fazer? A segunda parte, que é, vocês vão resolver alguns problemas sobre minha orientação, tá bom? Então,
sobre o vídeo. Vou ficando por aqui, então. Um abraço, pessoal. Até a semana que vem, tá? E a gente continua aqui, então, com a nossa aula, com a tutoria.